Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente consegue criar lá pelo Photoshop aquela logo do estilo GTA 6, é isso aí. A Rockstar agora está lançando esse game novo aí que vai vir. Quem gosta de game deixa aí abaixo nos comentários que eu curto demais. Bom, eu vou mostrar um passo a passo como é que a gente consegue criar essa logo, desde como é que a gente consegue pegar as imagens, a fonte, o fundo, tudinho. Então me acompanha aí para você que gosta disso. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos lá para a telinha do meu computador agora. Então, gente, aqui, vamos criar aqui primeiro o nosso tamanho, tá? Eu vou criar como se fosse uma thumbnail, vou já aproveitar e criar aqui para esse vídeo de hoje. E vamos vir aqui em criar, tá? No Photoshop, ele vai abrir essa janelinha aqui. E vocês vão botar aqui personalizado, tá? Eu vou deixar aqui em 1920 por 1080. A resolução 72, que é para internet, né, que é para web, eu recomendo isso. Se fosse para impressão seria de 300 a 200 dpi. E aqui a orientação, vamos deixar ela na horizontal, tá? Tudo feito bonitinho aqui, só vim aqui em criar. Criou e estamos aqui com a nossa telazinha em branco. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso fundo, né, aquele fundozinho degradê que o GTA tem aí, que criaram aí, ficou muito massa, muito bonito, tá? Bom, vamos vir aqui agora, tá vendo aqui embaixo em ajustes, ó, nesse cantinho lá embaixo, lá onde fica nossas partes aqui de camadas. Vamos nessa meia lua aqui, a gente clica nela aqui e vamos colocar degradê, tá? Vai abrir esse nosso preenchimento aqui, o que a gente vai fazer? Vai criar as cores lá do nosso GTA. Clicou aqui, ó, vamos vir, tá vendo aqui em cima, ó, primeira coisa, vocês têm que colocar esses dois aqui de cima, ó, em 100%, é que é a opacidade dele, tá? Se tiver zerado aqui como tá, é só você selecionar aqui nessa parte de cima, coloca aqui, ó, para 100%, que não vai ficar assim não, tá? Calma aí. Agora vamos aqui na parte de baixo, dá um clique nele, clica aqui em cor, tá? Clicou aqui, agora sim vocês vão jogar uns números decimais aqui, ó, que a gente conseguiu pegar lá no GTA, tá? Essas cores aqui, ó. A primeira cor dele é o FFA75B. Que é essa cor aqui, ó. Vai dar um ok, beleza. Agora vamos criar nossa próxima cor. Clica aqui no meio, ó. Clicou aqui, vai criar um quadradinho, tá? E vamos de novo aqui em cor e vamos para nossa próxima cor. Nosso próximo hexadecimal aqui, ó, que é aqui embaixo, ó, é o C8739C. Tá? Que eu tô com uma colinha aqui embaixo, né, que eu não vou gravar essa de cabeça. E vamos embora lá que eu vou deixar tudo para vocês aí, tá? Ou então pausa o vídeo e dá uma copiada aqui dando mesmo, tá? Agora vamos para a última aqui, ó. Vai ser o último quadradinho. Clica aqui em cor de novo. Vamos lá, ó. 9A, 5B, aqui, ó, ok. Antes disso, se vocês já quiserem salvar essa cor aqui, tá? Esse degradê aqui do GTA, vocês podem fazer isso também, tá? Vocês vão vir aqui, ó, em novo, ó. Clica aqui em novo e ele já salva aqui para vocês, ó. E bota um nomezinho aqui, ó, para saber o que é isso, ó, GTA, tá? E dá um ok que ele já vai salvar, caso vocês precisem de novo, é só pegar esse gradiente aqui, esse degradê, né, e jogar em qualquer outro fundo aí de vocês. Aí dá ok, pronto. Beleza, agora qual é o próximo passo? Não sei se vocês sabem, mas ele tem tipo um azulzinho lá em cima, né, bem fraquinho, né? O que a gente vai fazer então? Vamos pegar aqui, ó, vamos vir aqui no pincel, ó, vim aqui no pincel, tá? Eu vou lá na cor do pincel, ó, peguei aqui a cor dele, ó. Vamos vir de novo lá nesse hexadecimal aqui embaixo, ó, e vamos botar o azul lá, ó, 8371AE. Aí. Dá um ok. E aqui sim, ó, é porque eu tenho que criar agora, tá? Com esse, tá vendo que tá esse negocinho de errado ali, de proibido, né? Então, porque você não pode mexer ali, porque a gente tá nessa parte aqui da camada. Então, a gente cria uma nova camada lá embaixo, ó. Agora sim, ó, tá vendo? Ele vai aparecer. Se tiver aparecendo esse maisinho aqui pra você, vê se o Caps Lock não tá ativado e ele vai aparecer de novo, tá vendo? Que às vezes a ferramenta some. É porque o Caps Lock, né, aquela tecla de deixar maiúsculo, ele tá ativado. Aí se você também quiser outro atalho aqui, hein, galera. Vocês quiserem aumentar aqui a bolinha ali do pincel, ó, clica lá no Alt, tá? Clica com o botão direito lá no mouse, ó, ele vai automaticamente aumentar a nossa bolinha lá do pincel. Olha que legal isso, ó. Aí agora aqui, ó, vocês podem aumentar mais, ó. Aumenta e vem dando umas carimbadazinhas aqui, ó. Tá? Só pra dar bem... A gente pode até diminuir o fluxo aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Diminui um pouquinho o fluxo, que ficou muito forte, ó. Então a gente vem aqui pintando, ó.
Só para dar um detalhezinho que eu vou deixar na tela de vocês aí, para vocês verem como é que é isso aí, ó. Que realmente tem. Pronto, beleza. Vamos para o nosso próximo passo aqui, que seria agora o quê? Pegar as imagens, né? Pegar aquelas palmeiras lá que a gente tem lá no fundo, lá do nosso GTA, né? O que eu fiz, galera? Eu vim aqui, ó. Vocês podem pegar em dois locais diferentes, tá? Eu peguei aqui, ó, pela PNG, ó. Esse site aqui que eu já mostrei para vocês uma vez, tá? Eu já peguei por aqui. E aqui o interessante é vocês pegarem ele em inglês, tá? Porque aí vem mais imagens, vem mais coisa também aqui para vocês, né? Eu digitei aqui Palm, que é em inglês, né? Silhouette. Eu vou deixar na tela aí para vocês escrito aí como é que eu digitei isso. Que em inglês eu sou péssima. Eu peguei essa daqui, ó, essa palmeira aqui, tá? E é só clicar nela que ela, ó, clica nela, ela vai aparecer aqui para vocês. Toda primeira imagem que vocês pegam nesse site, ele pede para fazer isso aqui, ó. Você clica em download, tá? Vem aqui, ó, manda clicar e ele vai mandar vocês digitarem esses alfabetos aqui, ó, tá vendo? L, Q, O, E. É só digitar aqui por cima, ó, que ele vai liberar o acesso aqui para vocês baixarem essa imagem em PNG, tá? Eu não vou baixar de novo, porque eu já tenho ela salva aqui para mim. E ele abre aqui, pergunta onde você quer salvar e ela salva em PNG, tá beleza? Esse foi o primeiro site. E o outro que vocês podem pegar também aqui pelo FreePic, tá? Vocês digitam lá Palmeiras, bota aqui Free, né? Porque ele tem tanto pago como gratuito, aqui as imagens aqui que vocês podem baixar. E pode pegar por aqui também, ó, a mesma coisa. Clicou nela, essa aqui eu ainda não tinha pego não, ó. Clicou na imagem, tá? Ela vai aparecer aqui para vocês, ó, vem aqui em Download, tá? Free Download. Clica aqui e ela já vai baixar, e você pergunta onde vai baixar, e você vai salvar lá no localzinho que vocês querem. Ela vai vir zipada, porque ela vai vir como? Ela vai vir aqui, ó, em Illustrator, EPS e JPEG. Então, ela não vem em PNG, mas como o Photoshop ele trabalha junto, né, com a Adobe, né, com o Illustrator, o Premiere, então você consegue pegar essa imagem tranquilinha. Vou mostrar para vocês também, tá? E logo a outra imagem que eu peguei, que deu um pouquinho mais de trabalho, tá? Foram essas casas aqui. O que eu fiz? Eu digitei casas, GTA, digitei um monte de coisa e depois botei prédios em Miami e fui procurando. Foi difícil de achar, galera. Então, já por isso eu já mereço o like de vocês. É que eu vou deixar tudo mastigadinho para vocês poderem baixar e se divertir, me acompanhar com essa aula aí, fazer junto comigo essa thumbnail, essa arte aí também, tá? Aí eu cliquei nela aqui, ó, e cliquei com o botão direito e mandei salvar a imagem, tá vendo? Ela vem em PNG. E eu peguei essa imagem aqui e mandei salvar lá no meu também, lá no meu Explorer, tudo organizadinho, tá? E o próximo passo foi o que? Peguei também a logo do GTA. Eu queria pegar, na verdade, eu queria pegar só esses números aqui, tá? Que seria o do GTA 6, né? Mas eu acabei pegando essa daqui também. É só vocês digitarem logo GTA PNG, que vai aparecer, baixar igualzinho que a gente baixou os prédios aí, ó. Tá vendo? Ela vem em PNG, botão direito e manda salvar. Procura pegar que tiver com mais alta resolução. Depois que fez isso, tiver tudo organizadinho pra gente, vamos lá, ó. Deixa eu primeiro extrair essa imagem aqui, ó. Lembra que eu peguei lá no FreePic, essa daqui do coqueiro, Palmeiras, sei lá. Eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Eu vou pegar essa imagem aqui, ó, vou lá na pastinha, vai vir aqui, ó, vou mandar extrair, ó, extrair aqui, que ela vai criar em cima de outra pasta, mando fechar e pronto, ó. Já tá a minha palmeira ali com o Illustrator. Ah, outra coisa muito importante, gente. A fonte. Como é que a gente vai pegar essa fonte aí do GTA? O que eu fiz para achar a fonte, tá? Você vai digitar assim, ó, fonte GTA 6. O que vai aparecer aqui para vocês? Vai aparecer várias informações aqui, né, que não tem nada a ver, mas o que você quer realmente é a fonte, né, a letra, né? Pra gente poder digitar lá, é a Price Down, tá vendo? Ó, é só vocês clicarem aqui. Esse aqui da fonte aqui, ele é muito utilizado, ele vem bastante fonte grátis ali, também tem fontes pagas, mas eu peguei daqui, ó, vou deixar pra vocês aí, se vocês quiserem, não precisa baixar, mas eu só tô mostrando um passo a passo, que é pra vocês poderem, tipo, se vocês quiserem pegar uma outra fonte de outro lugar, é só digitar assim que vai aparecer pra vocês aqui. Muitas das vezes aparece e às vezes também pode não aparecer, pode ser paga, mas é só vir aqui, ó, em baixar. E ela vai baixar a fonte para vocês lá e manda extrair, chuchu, beleza, tá? Agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar aquelas palmeiras lá no Illustrator, que eu achei bem interessante, ó. Mas para isso vocês têm que ter o Illustrator instalado no computador de vocês, que senão não vai dar certo, tá? Eu dei 2 cliques aqui para poder abrir essa imagem,
ela vai abrir. Por isso que eu tô dando aquelas duas opções, de você pegar pelo FreePic e pelo PNG, porque tem muita gente que não tem o Illustrator instalado aí no seu computador. Aí você vai vir aqui no Illustrator aberto, vai vir pegar a palmeira e vai dar 2 cliques nela aqui, ó. Dei 2 cliques nela, tá? Ó, peraí. Ctrl C, vai lá no Photoshop, Ctrl V. Vai aparecer essa janelinha aqui, é só deixar onde tá, camada de forma, tá? Deixa selecionado, dá um OK e pronto, tá? Aqui é só palmeira, tá? E como ela veio em forma pra gente, em vetor, tá? Então a gente consegue mudar essas cores aqui dela, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vai vir aqui, ó, tá vendo esse quadradinho aqui, ferramenta retângulo, tá? Lá onde a gente faz as formas, as cores. Vamos selecionar aqui o traçado, vamos desmarcar para não ficar nenhum traçado. E nas cores aqui, que tá em preto, vamos vir nesse coloridinho aqui, que é o quadrinho, ó, clica nele. Aqui, vamos colocar agora aqui as cores da palmeira lá, que tá lá no GTA, tá? Que é o 7E426A. Pronto. Colocou aqui, é esse lilazinho, roxinho aqui, sei lá. Já tá aqui a nossa primeira palmeira, tá? Agora vamos duplicar ela, ó, Ctrl J, Ctrl T, cliquei com o botão direito, virar horizontalmente. É assim que a gente consegue espelhar uma imagem. Aí, ó, mais uma aulazinha rápida aqui também, hein? Ó, já tem aqui a minha próxima palmeira, Ctrl J de novo, e agora vamos deixar ela menorzinha lá para baixo, ó. E eu quero deixar ela mais transparente. Como é que a gente pode fazer isso, Cláudia? Ó, vem aqui, ó, e vem aqui na transparência, opacidade, que vai dar aquele ar de distância, né, de profundidade aqui, ó. Ctrl J, Ctrl T, botão direito, virar horizontalmente, botamos para cá. Agora, Cláudia, eu não tenho Illustrator, como é que eu faço isso? Beleza, deixa eu tirar os olhinhos aqui, ó. Já salvei aquela palmeirazinha lá no aquele PNG gratuito que a gente pode pegar, selecionei, abrir, e ela tá aqui, ó. Tá vendo que ela tá, ó, ela tá em PNG, tá em fundo transparente, ó. Clica, arrasta para cá, ó. Nossa, bem enorme. Ctrl T, Ctrl 0, para poder diminuir, né? Diminua aqui, ó. Tá? Vou dar um Ctrl 0 de novo. E eu vou agora botando aqui o palmeira do jeito que eu quero. Não quero que apareça ali e pronto. Mas ela tá preta. Como é que a gente vai fazer aqui, Cláudia? Vou vir aqui, ó. Seleciono ela, a camada, com Ctrl. Clico na palmeira, tá vendo? Aquela formou esses detalhezinhos aqui, ó. Vem aqui nessa meia lua de novo, ó, na camada de ajuste, ó. Vou vir aqui em cor sólida, tá? E eu digito lá o mesmo hexadecimal que eu digitei lá para minha palmeira da primeira vez. É o 7E426A. Pronto. 46, é a mesma coisa, igualzinho, ó, tá? Feito isso, tirar o olhinho daquela palmeira lá de trás, ó, que já não vai servir mais para mim. E vou dar posso aumentar, posso diminuir, posso fazer o que eu quero, tá? Eu posso apagar até aquela camada lá, ó, delete ela. Aí eu vou dar um Ctrl J para duplicar. Não, tem que estar na camada, hein? Ó, Ctrl J, clico para lá, Ctrl T, botão direito, virar horizontalmente, ó. Virei horizontalmente. E agora de novo, ó, Ctrl J, Ctrl T, tá? Para diminuir, ó. Vou vir aqui, ó. E como é que a gente fala lá para fazer? É a mesma coisa. Opacidade, ó. Ctrl J. Clico para cá, Ctrl T. Viro horizontalmente. Pronto, ela já inverteu. Pode diminuir mais, a gente pode colocar. Vamos deixar essas duas palmeiras aí, mas vamos utilizar. Vocês utilizam que vocês conseguiram baixar ali, né? Fazendo nessa aula junto comigo aí, ó. Vou dar agora, ó. Ó, agora eu vou selecionar todas essas palmeiras, tá vendo? Que eu usei nesse site aqui, ó. Vou dar um Ctrl G. Ele agrupou. Eu vou botar aqui, ó, palmeiras 2, tá? E aquela outra lá também, ó. Vou tirar o olhinho da de cima. Vou selecionar, ó, a primeira Shift e a última palmeira, ó. Tá vendo? Lá na camada lá, Ctrl G. E aqui, ó, palmeiras 1. Tá? Vamos utilizar essa daqui. Se você aqui, ó, tem uma palmeira a mais aqui, ó. Então abra aqui a camada aqui, ó, do grupo de camadas que eu fiz. Vamos ver qual que é essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Deixa eu tirar o olhinho, deixa eu até apagar ela aqui para ficar só essas aqui. Vamos fechar essa aqui que já não serve mais pra gente. Não, que eu não quero salvar. Pronto, qual o próximo passo agora, gente? É jogar a minha imagem ali, né, que já tá pronta aqui no nosso fundo aqui.
Então vocês pegam a imagem que vocês acham que vai colocar ali e eu vou utilizar a minha, tá? Eu vou usar essa daqui, tá? Eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem recortar aqui pelo Photoshop com um clique rapidinho, tá? E vamos começar a ajustar ela aqui, ó. Tô com a minha camada da minha imagem aqui aberta, tô com o plano de fundo, tá vendo? Tá vendo que tem esse cadeadinho aqui do lado, ó? Vou clicar nele, tá? Cliquei nele para ele poder liberar, a gente poder trabalhar com essa imagem. E agora sim, eu vou vir aqui, ó, em propriedades, ó. Espera aí que não deve estar aparecendo para vocês aí. Deixa eu botar minha imagem para cá, ó. Eu vim aqui em propriedades. Se não estiver aparecendo para vocês aí, vocês vêm aqui em janela, ó, ou Windows, né? Se tiver Windows, que é janela em inglês, estiver aparecendo aí, vem aqui, ó, propriedades. Só selecionar aqui, ó, clicou aqui do lado, ó, vai aparecer propriedades aqui para vocês, tá? Com ela selecionada, agora você vem aqui em remover plano de fundo. Vai remover rapidinho para a gente poder utilizar essa minha imagem aí lá nessa aula agora. Bom, já recortou, tá? Tem várias maneiras de recortar a imagem, mas essa aqui eu acho a mais rápida que a gente pode utilizar aqui pra gente, tá? E demora um pouquinho, tá? No meu demorou um pouquinho, eu só cortei o vídeo aí para poder agilizar. Bom, tá vendo aqui que ela formou esses dois camadinhas aqui? O que eu faço aqui, ó? Às vezes pode acontecer isso aqui, de dar essa falhazinha, tá vendo aqui no cabelo? O que a gente faz? A gente vai lá no pincel, tá? Vai lá na cor branca, vamos diminuir ele, ó, Ctrl, botão direito do mouse, diminui o scrollzinho, ou de outra maneira que eu já ensinei pra vocês, que é lá no colchete e fecha colchete, tá? E também diminui, dá no mesmo, ó. Aí vem aqui no cabelo, ó, e vai pintando, ó, que ele vai recuperando, ó, o fluxo pode aumentar mais um pouquinho, a gente vai recuperando aquela parte do cabelo ali, pra não ficar careca ali, né? E vai vendo onde deu uma falhazinha e vai recuperando essas imagens aí. Bom, depois que fez isso, vou dar um Ctrl 0, tá? Não vou me aprofundar muito aqui, senão vai demorar demais. E agora eu vou converter isso aqui em objeto inteligente, ó. Agora eu vou pegar essa imagem aqui e vou jogar lá para minha área de trabalho lá, onde eu estou fazendo minha thumbnail, tá? Ó, tomar cuidado aqui que ela foi para dentro do grupo de camadas aqui da Palmeiras, eu não quero, eu vou arrastar para cima. Vou fechar aqui, ó. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui para vocês poderem visualizar melhor, tá? Deixa eu abaixar ele de novo. Feito isso, ó, dá um Ctrl T para diminuir essa minha imagem, ó, o scrollzinho do mouse lá no Alt, ó, no Alt, no teclado, e vou no mousezinho lá, ó, que ele diminui o zoom, ó, que legal. Diminuo aqui a minha imagem, vejo mais ou menos onde vai ficar, diminuir aquele braço gordo ali para ninguém ficar vendo, né? Vou dar um Enter aqui, ó, dei 2 cliques no mouse e um Ctrl 0 para voltar o zoom aqui normal aqui pra gente. Agora eu vou fazer o que? Eu quero transformar ela em objeto inteligente, para a gente não destruir essa imagem e poder utilizar em outras imagens, se vocês colocarem, né? Eu coloco essa imagem, eu posso colocar uma outra imagem aqui e utilizar de novo. É assim que a gente trabalha com objeto inteligente, tá? Vou vir aqui, ó, cliquei com o botão direito aqui na imagem, tá vendo? Na camada da imagem, converter em objeto inteligente. Espera aí. Não está aparecendo, deixa eu botar pra cá, ó. Botão direito, converter em objeto inteligente. Agora sim, tá vendo? Ela converteu em objeto inteligente, não mudou nada aqui na minha imagem. Beleza, deixa eu voltar pra cá, pra não atrapalhar vocês aí, ó. Deixa eu botar lá em cima. Pronto, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a jogar uns filtros, uns efeitos aqui pra gente poder deixar essa imagem mais aquarela, daquele jeito desenhado lá do GTA, né? O que a gente vai fazer primeiro aqui? Vamos vir aqui, ó, imagem, ajuste, sombra e realces, ó. Aqui nas sombras e realces, vocês têm que botar, ó, tá vendo? Ó, se de repente o de vocês está aparecendo assim, o que vocês fazem para poder aparecer o restante? Ó, clica aqui, ó, mostrar mais opções, ó. Cliquei, mostrar mais opções e deixar isso aqui, ó, visualização ativado, para vocês poderem ver o que vocês estão, o que está acontecendo na imagem em tempo real, né? Aqui vai depender muito da imagem de vocês, gente. Vocês têm que deixar um brilhozinho mais ou menos aqui para não ficar tão saturado, não ficar tão forte. Deixar no tom aqui que vocês acham que pode melhorar, pode ficar a thumb, a imagem que vocês querem. Não vou adiantar falar exatamente os números ali, que não vai ser o mesmo para vocês, tá? Que depende de como é que tá a foto de vocês, a imagem. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Se a gente tiver que mexer, a gente pode voltar aqui e mexer, porque é um objeto inteligente, a gente pode voltar. Então eu vou dar um OK. E agora sim, a gente vai voltar de novo aqui, ó. Tá vendo que ele vai começar a criar um monte de efeitozinhos ali, ó. Ó, agora vamos vir aqui em filtro, tá? Galeria de filtro, vem aqui em estilização, tá? Pintura a óleo, clica nela aqui, ó. Deixa eu vir pra cá.
Aqui, gente, vai funcionar mais para quem tem placa de vídeo. Quem tem aquelas placas de vídeo on-board, não vai funcionar direito ou nem vai funcionar, tá? Porque o Photoshop ele exige muito da imagem, né? Então, das placas de vídeo, memória, processador, essas coisas todas, tá? E aqui sim, ó, deixa eu botar aqui, ó, tá vendo que ele já deu uma leve, até escondeu as minhas ruguinhas, ó, que legal. Ó, ele vai dando uma leve esfumaçada, uma leve diferenciada aqui, ó. Então, a gente vai mexendo aqui na estilização, ó. Quanto mais estilização vocês colocarem, mais detalhe vocês perdem. Então, toma cuidado com isso aí, tá? Deixa um tom mais ou menos que não vai perder tanto detalhe da imagem de vocês, tá? Aqui na limpeza, quanto mais vocês colocarem também, mais borrado vai ficar, ó. Olha como é que fica estranho lá, ó. Fica bem borradão, né? Então, toma cuidado com isso também. Isso aqui, por isso que eu falo, não adianta eu falar que é um tom certo, que vai depender da foto de vocês aí que vocês estão utilizando, tá? E aqui não precisa mexer muito não, porque não vai dar muita diferença, tá? Vamos dar um OK. Vamos vir aqui em filtro. Agora que é legal, galeria de filtros, ó. Photoshop vai abrir essa galeria de filtros aqui, que a gente vai começar a deixar a imagem assim mais cartoon, né? Mais desenhada aí pra gente aqui, ó. Se a imagem não estiver aparecendo, vem aqui embaixo, ó. Clica aqui, ó. Que a imagem já aparece aqui pra vocês, ó. Vamos vir aqui na arestas posterizadas, tá? Quase que não sai. E aqui vamos mexendo na espessura da aresta e na intensidade aqui, ó. Tá vendo que ela dá um detalhe muito forte ali? Então toma cuidado com isso também, galera, para não ficar tão bizarra aí a nossa imagem, tá? Vou mexendo aqui na intensidade também da aresta, ó. Vamos deixar ela aqui zerada, mais ou menos. Na posterização também vamos mexendo, ó, já vai melhorando um pouco, ó, não deixa tão grotesco aquela imagem. E aqui vai do gosto de vocês aí, o que vocês acharem que tem que ficar, para poder não estragar muito a imagem, tá? Então aqui ó, o negócio mesmo é paciência e vendo aqui se tá ficando bom ou não, né? E depende também do Photoshop, se ele ficar muito lento, é aquilo que eu falei, né? Depende muito da placa de vídeo de vocês aí, ó. Vamos mexendo aqui, bom, aqui a gente vai mexendo e conforme, se não ficar do agrado de vocês, a gente volta aqui e pode mexer de novo, né? Repito, como ela tá como objeto inteligente, a gente consegue fazer isso. Agora vamos vir aqui, ó, em filtro, desfoque inteligente, ó. Clicou aqui, ó. De novo, não tá aparecendo, ó. Baixa aqui, vamos aparecer, vamos vir pra cá, ó. Ó, o raio a gente vai mexendo pra não ficar, tá vendo assim, de botar muito forte, ó. Ele começa a aparecer muito detalhes ali, né? Então aqui o raio, vocês podem deixar mais ou menos em 80, ó. Tá? Ou dependendo da imagem de vocês aqui. E a linear também, vocês vão mexendo para não deixar tão bizarro, tá vendo? Se vocês botarem muito alto, né, vai sumir os detalhes ali do rosto, né? Do meu rosto ele tá sumindo já. É bom que são minhas ruguinhas, né? Bom, a gente vai mexendo aqui. Aqui a qualidade, se vocês colocarem, depende aqui também do computador de vocês, galera. Pode deixar em baixa ou média. Se vocês colocarem em alta, pode dar até um tilt, um curto aí, brincando. Pode dar até ficar muito pesada a imagem de vocês. Então, vê em média aí como é que vai ficar e dá um OK. Tá quase acabando aqui a nossa imagem aqui do nosso desenho aqui, nossa imagem aqui do GTA, né? Vamos vir aqui de novo em filtro, ó. Galeria de filtros. E vamos vir aqui nesse aqui, ó. Recorte de arestas, ó. De novo sumir aqui, gente. Aqui você vai achar que vai ficar meio bizarro, né? O negócio aqui. Mas não esquenta não, que depois a gente vai mexer aqui. Vai ficar bem, vai dar o toque final aqui na nossa imagem, tá? Bom, aqui eu vou deixar o número de nível bem alto aqui, ó, em 8, ó, mais ou menos. A simplicidade aqui, vocês têm que ir mexendo, para poder ver como é que tá ficando. Deixei zerado aqui, vou deixar zerado aqui o meu. E a fidelidade da aresta eu vou deixar em 3 aqui também. Vou dar um OK. Depois aqui, ó, depois que tiver feito isso aqui, vocês vão vir aqui, tá vendo esse cantinho aqui? Eu vou aumentar no zoom aí para vocês poderem ver, tá? Vou clicar, tá vendo esses quadradinhos que tem aqui do lado, ó, no cantinho direito, ó. Vou dar 2 cliques nele aqui, ó. Ele vai abrir aqui, tá vendo? Meu vai ficar meio pesado. Eu tô precisando comprar um computador novo urgente, galera. Bom, vou vir aqui, tá vendo em normal, ó. Vocês vão clicar aqui, tá? E vai vir aqui em luz indireta, ó. Aí faz a mágica acontecer, tá vendo? Vocês podem até mexer aqui na opacidade, ó. Ver se vai ficar melhor. Vocês diminuir um pouquinho a opacidade, deixar do jeito que tava. Vou diminuir um pouquinho, porque senão ficou muito bizarro ali pra mim, ó. Tá? Vou dar um OK. Deixa eu ver aqui. Um OK. E depois aqui vocês... Deixa eu fechar esse aqui, ó. E depois aqui, ó, vocês vão mexendo, né? Pra ver se ficou muito bizarro. Mexe mais aqui na galeria, no desfoque.
Dá 2 cliques aqui, ó, em cima dele, ó, galeria de filtros, tá vendo? Ele volta lá, ó. Então a gente pode mexer de novo, ó, na nossa imagem. Se eu achar que ficou muito forte, né, ficou muito pesada, não gostei, vocês podem voltar lá até ficar do agrado de vocês. Tá combinado assim? Bom, gente, agora o que a gente vai fazer? Vamos jogar a nossa logo aqui pra dentro e os prédiozinhos, né? Que lance todo que a gente baixou lá. Eu vou dar 2 cliques aqui no fundo do Photoshop, ó, que também é um jeito de abrir as imagens, tá? Eu vou abrir logo de uma vez aqui, ó, tanto essa logo como as casas, tá? Para poder agilizar o nosso processo aqui. O que eu fiz aqui agora? Eu vou pegar aqui, ó, tá vendo as casinhas? Ó, vou jogar lá pro fundo, ó. Eu quero lá atrás de tudo, ó. Vou dar um clique aqui, né? Tá vendo essa setinha aqui do lado? Dei um clique ali para poder fechar, diminuir nossas camadas ali, tá? Eu vou clicar agora e arrastar, ó, para debaixo aqui, ó, das palmeiras, ó. Da última camada, a camada 1, ó, lá embaixo, ó, que era aquele azulzinho que a gente jogou lá, né? Ficou muito grande, ó, vem aqui Ctrl T, Alt lá no mouse, no teclado, e a bolinha do mouse eu vou diminuindo, ó. O zoom, tá? Aqui é o Ctrl T com os nozinhos aqui, ó, eu vou colocando onde eu quero aqui as casinhas, tá, gente? Tá vendo ali que tem outras palmeiras, já veio com umas palmeiras aqui? Eu não quero essas palmeiras ali, né? O que eu posso fazer? Eu posso muito bem apagar as palmeiras que eu coloquei, né? Ou posso vir apagar essa daqui também, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Eu vou dar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo essa letreiro irregular aqui, que é esses pontilhados aqui, ó? Vou selecionar, vou clicar aqui, ó, mais ou menos, e vou lá na camada, ó, do prédio. Deixa eu apagar aqui para vocês poderem visualizar melhor. Apaguei a palmeira lá de cima, tá? E vou me apagar também. Vou vir lá, ó, vou dar um delete, ó. Que aquela parte ali eu não quero. Ctrl D, vou lá na borracha, ó. Só que a minha borracha, ela tá com aquela borracha mágica. Cliquei com o botão direito, ferramenta da borracha, que é a primeira que eu quero. Eu posso aumentar como? Com Alt, botão direito, né? Aumento lá a bolinha lá da minha borracha também. Vamos aumentar mais, ó, Alt e o scrollzinho do mouse para dar um zoom, ó. Tá muito grandão, eu posso diminuir lá também nos colchetes, tá? Ó, vou apagar essa aqui. Ctrl mais também, aumento o zoom aqui, ó. Vamos diminuindo aqui, apagando essas palmeirazinhas aqui que eu não quero. Aquele ali é um detalhe que não vai aparecer muito. Ctrl menos, Ctrl T e vou aumentar aqui minha casinha ali, ó. Vamos ver se ficou melhor? Essas palmeiras ali acho que não vão atrapalhar não, então vamos deixar aqui do jeitinho que tá, tá? Vamos vir aqui agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu fechar isso aqui, não me presta mais. E agora eu vou pegar aqui, ó, clicar aqui, opa, cliquei, arrastei pra cá, ó, tá? Aí posiciona aí onde vocês querem, beleza, foi feito isso. Agora a fonte, galera, para você que não sabe instalar a fonte, vou mostrar aqui, ó. Lembra lá que a gente baixou aquela fonte lá no da fonte, né? Ela veio pra cá, ó, é essa fontezinha aqui, ó. Vocês vão fazer, clicar com o botão direito e mandar instalar. Só isso, mais nada. Já vai aqui automaticamente aqui pro Photoshop de vocês, tá? Agora a gente vai vir aqui, vamos botar aqui em pretinho, ó, tá vendo que eu selecionei aqui, ó. Também não interfere em nada, vou vir aqui na ferramenta texto. E vocês vão procurar a fonte lá, Price Down. A minha já vai aparecer porque eu já mexi aqui, tá? Vocês procuram aqui, ó, Price Down, pode digitar aqui também o P, Price, o início aqui, que ela já vai mostrar pra vocês aqui mais ou menos onde ela tá, beleza? Feito isso, vão vir aqui, ó, cliquei, ó, aí você vai escrever lá, ó, deixa eu dar um Enter aqui, vou botar aqui, vamos com a letra minúscula, tá? Que eu andei observando aqui, que eu acho que a letra minúscula aqui fica mais parecida, não é perfeitamente a mesma fonte, dá algumas diferençazinhas, mas é o que vai ajudar a gente aqui. Ó, vou vir aqui, pá, crie sua. Ah, vocês podem criar, pode dar um Enter, ou então fazer de novo. Vamos deixar ela em branco, ó, selecionei aqui a fonte de novo, na ferramenta texto aqui, ó. Clico lá em cima, naquele quadradinho lá, ó, cliquei nele e vou deixar branquinho, ó. Ok. Bom, agora a gente pode diminuir essa fonte, né, porque ela tá muito grandona, ó. Clica e arrasta aqui do lado, ó. Beleza, tem várias maneiras de diminuir, galera. Pode vir por aqui, pode clicar e arrastar, Ctrl T e por aí vai. Agora eu quero o quê? Agora eu quero juntar mais um pouquinho ela, que ela tá muito pra cima, né? Vamos vir aqui, ó, tá vendo, ó, nessa parte aqui de cima, onde tem os painéis aqui do texto, ó, eles aparecem aqui e eu quero diminuir mais ele. Onde que é, Cláudia? É aqui, ó. Tá vendo? Ele tá 285, vamos botar 285 também? Selecionei, vamos ver se vai ficar legal aqui, ó.
Pode colocar mais um pouquinho para cima, ó. Ó, pode clicar e arrastar aqui também, ó. Bom, clicou, arrastou, subiu demais. Desce um pouquinho, mais um pouquinho. Tá bom, agora aqui a gente vai vendo como é que vai ficar, tá? Agora como é que a gente vai fazer aqui para fazer esse contorno, para ficar igualzinho? Isso aqui é suave, bem facinho, igual papinha de neném. Igual meu amigo aí fala aí, gente. Bom, aqui ó, vamos aqui, a gente tá na ferramenta, na camada deles aqui, ó, dá 2 cliques nela, tá? Aí vai abrir aqui, ó, nossa estilo de camada. O que a gente quer aqui, ó, deixa eu até tirar isso aqui, ó, para mostrar como é que faz, ó. Tá? Que eu não quero nada aqui. Ó, o traçado, o que a gente vai fazer aqui? O traçado, eu quero o traçado igual aqui, ó, desse primeiro. Deixa eu até aumentar aqui mais um pouquinho, ó, para vocês poderem visualizar melhor. O que a gente vai fazer? Nesse primeiro traçado, a gente vai vir aqui, ó, ele vai ficar em normal, ó, traçado, ó. Tá vendo? Ele vai ficar aqui, ó, externo, normal. E aqui que a gente vai escolher a cor, ó. Se tiver outra cor aparecendo para vocês, aí é só clicar ali. Vai lá com conta-gotas, ó, e rouba, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos roubar essa primeira imagem aqui, essa primeira traçada aqui, tá? Vamos dar um OK. Vamos aqui diminuir, ó. Vocês podem vir aqui, ó. Selecionou, tá vendo? O scrollzinho do mouse, ó, vai diminuindo lá, ó. Tá? Show! Agora como é que a gente vai fazer a outra, ó? Tá vendo aqui no traçado, esse maisinho aqui do lado? Vocês vão clicar nele. Vem na parte de baixo aqui do nosso traçado. Ó, a mesma coisa, externa, normal. E aqui em cor, ó, vocês vão colocar degradê. Aqui que tá, ó, para ficar igualzinho a cereja do bolo. Clicou aqui do degradê de novo, ó. A mesma coisa lá do primeiro que a gente fez no nosso plano de fundo, ó. Clicou aqui, ó, vem aqui em cor, tá? Vai lá no conta-gotas, vai lá no amarelinho, ó. Puf, pega o amarelinho, dá OK. Vem aqui, ó, cria outra camadinha aqui, ó. De novo, ó, clica aqui, ó, vem nesse rosinha mais ou menos aqui, ó. Roubou. OK, clicou lá onde tá branquinho, ó, clicou aqui de novo em cor e vai lá no último lá, ó, que é o roxinho. OK, vocês podem salvar esse aqui também, galera. Vem aqui em novo, ó, tá? Eu já tinha aqui salvo aqui. Coloca lá o nome que vocês vão se encontrar aí, né? Qualquer, e dá OK. E já tá salvo lá de novo esse degradêzinho aqui. Mas não tá aparecendo ali, Cláudia, você fez caquinha, não fiz não. Aqui, ó, aqui vocês vão aumentar, ó, tá vendo? Vai aumentar aqui, aí sim que vai aparecer, ó. Pronto, porque ele tá por trás, como é que ele tá com a mesma espessura do outro, não ia aparecer, né? Mas o que a gente faz agora para ficar esse amarelinho aqui pra cima, Cláudia? Vem aqui, ó, em ângulo, tá vendo o ângulo? Ó, vem aqui, clica, ó, e acha o ângulo dele lá, ó. Vamos diminuir um pouquinho aqui, ó, tá? E vamos aqui, ó, achar o ângulo. Aqui a escala, vocês podem também mexer aqui para ver se fica melhor. E deixar mais ou menos parecido ali, ó. É porque o tamanho, depende do tamanho da letra. Aqui como tá menorzinho, aqui fica na pontinha. Mas eu tô me baseando por esse 6 lá atrás, 5, né? E vou dar um OK. Pronto, Ctrl 0. Tá aqui, ó. De novo, tudo certinho, bonitinho. Dá um Ctrl T para diminuir demais aqui, ó. Aí eu vou botar aqui para cima agora. Cliquei lá, ó. Selecionei o Ctrl, ó. Fui lá na camada do GTA, não precisei nem ir ali, tá vendo? Tudo com um atalhozinho, ó. Ctrl menos, para vocês poderem ver melhor aqui, ó. Bom, gente, é isso aí. Tá? Essa é a thumb que eu vou fazer aqui pro meu canal aqui, para vocês poderem visualizar esse vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido fazer o passo a passo. Lembrando que eu vou deixar para vocês a fonte, esses fundos, tudinho aí, para vocês poderem utilizar junto comigo. Mas eu recomendo que vocês fazerem da maneira de vocês, para vocês poderem aprender mais rápido, tá? Para poder também saber como baixar, como procurar, que às vezes a pessoa não sabe, é meio complicado, tá? Agora me fala aí, vocês gostaram dessa thumb? Ficou legal? Ficou parecida? Ficou mais ou menos parecida? Deixa abaixo aí nos comentários. Eu acho que eu já mereço o like de vocês, é que várias pessoas assistem o vídeo, mas não dá like. Isso ajuda demais o canal a crescer e eu tô precisando comprar um outro computador novo, né? E se vocês querem também aprender mais sobre Photoshop, eu recomendo um curso aqui, ó. Vou sempre deixar abaixo no link, a descrição aqui. Vou deixar no primeiro comentário fixado, que é do Alisson Pavilac. Ele é um mestre aí do Photoshop. Dá uma super aula aí pra vocês e vocês vão aprender muita coisa aí com ele, tá? Então, adquire o curso dele aí com o meu link aí, que vocês vão estar me ajudando também, tá, gente? Bom, para vocês que ficaram comigo até o final, um forte abraço, até a próxima e valeu!